Fala galerinha do Me Salva, professor André Corleta aqui para dar uma notícia sensacional. Estão abertas as solicitações para isenção da taxa de inscrição do Enem 2020. Quer saber mais sobre isso? Se inscreve aí no canal, ativa as notificações e eu vou te contar tudo agora nesse vídeo. Bom pessoal, funciona da seguinte maneira. Para se inscrever no Enem 2020, existe uma taxa que a gente tem que pagar para fazer a prova, para arcar com os custos de produção e aplicação dos testes. Mas acontece que existem alguns critérios e se você se encaixar dentro desses critérios, você não precisa pagar essa taxa. Mas para isso, você tem que fazer uma solicitação. Você solicita a isenção da taxa. E é esse processo de solicitação que foi aberto hoje, no dia 6 de abril, e vai até o dia 17. Vamos entender se você se enquadra em algum desses três critérios. Em primeiro lugar, se você é um estudante que está agora no terceiro ano de alguma escola da rede pública, você não precisa pagar a taxa de inscrição. Em segundo lugar, se você já concluiu o ensino médio e isso foi feito em uma escola da rede pública, e junto com isso, você tem renda familiar por pessoa inferior a um salário mínimo e meio, então você não precisa pagar a taxa. Se liga, são dois critérios em um. Você já deve ter concluído o ensino médio em uma escola da rede pública ou bolsista integral em escola da rede privada e a sua família tem que estar em situação de renda familiar per capita inferior a um salário mínimo e meio. Show? Esse é o critério de número 2. E o terceiro critério é se você está em situação de vulnerabilidade econômica. Isso significa que você tem renda familiar por pessoa inferior a meio salário mínimo ou ainda que toda a sua família tenha renda inferior a 3 salários mínimos. Show? Então são esses três critérios e se você se encaixa em algum deles, você pode solicitar a isenção da taxa de inscrição no Enem. Vamos ver agora como que funciona o passo a passo desse processo. Para começar, você vai entrar na página de participante do Enem. Isso pode ser feito em enem.inep.gov.br/participante. E a partir de agora eu vou mostrar aqui na tela como é que funciona o passo a passo da solicitação da isenção. Em primeiro lugar, você vai informar o CPF, a sua data de nascimento e fazer o desafio das figurinhas. Depois chega aquela parte de conferir os dados, então vai ter alguns dados que já estão no sistema do INEP e você vai ter que conferir e ver se eles estão ok. Se estiver tudo certo, você passa para os dados residenciais, em que você vai informar o seu CEP, o número da sua casa e o complemento, se for um apartamento, por exemplo. Depois chega a parte de informar a sua situação em relação ao ensino médio. Então você vai falar se você já concluiu, se você está cursando o ensino médio no último ano ou se você ainda não vai se formar em 2020, se você é o famoso treineiro. A partir daí, o sistema vai apresentar caminhos específicos para cada uma dessas opções. Eu, por exemplo, marquei que já concluí o ensino médio, então vou ter que informar se eu fiz a prova do Enseja, qual foi o meu ano de conclusão e qual foi a modalidade de ensino que eu cursei o ensino médio. Depois disso, chega a hora de informar um número que é o NIS, mas não tem problema, se você não tiver o NIS, vai ter uma opção não tenho e é só clicar ali e continuar. Depois disso, você vai confirmar todos os seus dados com calma, vendo se está tudo correto. E aí você vai para as duas partes finais. Primeiro o questionário socioeconômico e depois você vai informar os seus dados de contato para o sistema. Cuidado, porque esses dados são importantes. É através desse e-mail e desse telefone que o INEP vai entrar em contato com você com as informações referentes à prova do Enem de 2020. Feito isso, é só aguardar. O resultado dessa solicitação vai sair no dia 7 de maio. E a partir daí, se a sua isenção tiver sido deferida, então você está automaticamente inscrito no Enem 2020. Se você, por acaso, não pode solicitar a taxa, fica tranquilo, não precisa fazer nada por enquanto, é só aguardar até o início das inscrições do Enem, que começam lá no dia 11 de maio. Muito bem, pessoal, esse é o passo a passo para solicitar a isenção da taxa de inscrição do Enem 2020. Beleza? Espero que não tenha ficado nenhuma dúvida, mas se tiver, pode postar aí nos comentários que a gente te ajuda. Um grande abraço, e não se esquece de se inscrever no canal e ativar os sininhos porque tá tendo muita aula gratuita aqui no YouTube. Um grande abraço e a gente se vê lá nas aulas. Valeu!